Semana de representação do Vitória e opinião sobre a estratégia do Vitória da janela de transferência. Já deveria ter mais saídas anunciadas e confirmadas do que nós temos hoje? E sobre as contratações, vocês concordam sobre a forma como o Vitória está lidando com o mercado de transferências dessa segunda parte da temporada? Aqui, atualizações do Vitória e opinião sobre esse momento no Canto Rubro-Negro. Sua primeira notificação do dia às 5 horas da manhã, todos os dias, é aqui no Canto Rubro-Negro. E você que está chegando aqui, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui durante o vídeo a sua opinião sobre este momento do Vitória nas contratações e, claro, venha conosco sempre nesse momento de pausa. A gente está aqui trazendo conteúdo para você todos os dias para falar mais do nosso Vitória. Porém, como de costume, antes de começar esse vídeo, eu quero trazer para vocês que vocês podem ter produtos da mais alta qualidade com a nossa queridíssima Golcase. Usa o cupom que está aqui ao lado, Gol Vitória. Galera, chegou a linha de título da Copa do Nordeste, linha retrô do Vitória, capa, copo, garrafa, mala, mochila, tudo personalizado no nosso Vitória e também podendo colocar seu nome, podendo colocar a numeração que você deseja e muito mais do nosso Vitória. Não perca a oportunidade, use o cupom GOVITORIA e tenha aí R$ 20 off e descontos exclusivos Golcase, que é parceiraça aqui do Vitória. Bom, vamos começar esse vídeo da semana trazendo aqui que a gente vai ter uma semana de reapresentação. Se o Vitória não mudar o planejamento inicial, que pode mudar, mas se o Vitória não mudar o planejamento inicial, a gente deve ter o retorno dos jogadores e, consequentemente, das atividades do Vitória ali realmente voltadas para o futebol no dia 24/6. Quando eu falo retorno da atividade do futebol, eu estou falando dos jogadores, da comissão, porque a gente sabe que o departamento de futebol, a gente sabe que os scouts, os analistas do Vitória estão trabalhando, sim, nesse momento de Copa do Mundo para reforçar o elenco para a sequência do ano, tá? Mas o Vitória, nessa sexta-feira, deve ter a reapresentação, tá? Sexta-feira o Vitória deve ter a reapresentação. No dia 26/6, o Vitória deve ter a reapresentação. E aí eu quero saber a sua opinião sobre o que você espera dessa reapresentação. Vou trazer aqui o que eu espero dessa reapresentação. Para mim, um dos motivos que tem que fazer com que o Vitória tenha uma reapresentação de sucesso é ter conseguido recuperar fisicamente aqueles atletas que terminaram essa primeira parte da temporada, os primeiros 6 meses, extremamente fadigados e alguns até lesionados. Por exemplo, é momento de ver como o Kaique vai retornar, Zé Vitor vai retornar, Baralhas, que jogou num sacrifício com lesão grau 2, vai retornar. Esses atletas que de fato, né, estavam ali com problemas físicos, seja de desgaste, seja de verdade por lesão que acabou adquirindo durante essa sequência aí, onde o Vitória é o segundo time do país que mais jogou em 2026. Eu espero que nessa reapresentação a gente tenha ali esses jogadores que estavam ali fadigados, recuperados fisicamente. E, claro, ver também se a gente vai precisar tratar algum jogador de uma forma um pouco mais incisiva para provavelmente o jogo ali no dia 17 de julho, talvez o Vitória retorne contra o Vasco para que seja antecipado, tanto o jogo do Vasco quanto também o jogo do Botafogo, que não é antecipado, né? Mas para que a gente volte ali depois da Copa do Mundo com todos os times com a mesma quantidade de jogos. É a possibilidade, vamos ver se vai se concretizar de fato, porque até agora não tivemos nenhuma outra atualização a respeito disso. Tem o Kaique também, né, que precisou ali jogar com base em injeção e também estava com problema nas costas. A gente sabe que tem os jogadores que não vão voltar agora, né, o próprio Camutanga, Edu, Dudu, inclusive o Dudu deve de fato ficar fora da temporada, o Edu, né, e o Camutanga tem chance de voltar, Natan Mendes e Dudu já é mais difícil, enfim, mas eu acho que a gente tem ali que recuperar primeiro agora na sexta-feira esses jogadores para que eles voltem e consigam aí nos ajudar na sequência da temporada. Vai ser a maior vitória dessa representação se a gente tiver um número alto de jogadores recuperados fisicamente. E aí, eu quero levantar o segundo ponto que eu estou vendo muita gente já começar a falar sobre as contratações. O Vitória está demorando de contratar? Para vocês, o Vitória está parado no mercado de transferência? Eu sempre trago aqui que o fato da gente não ter notícias de nomes vinculados ao Vitória para reforçar a temporada, né, seguinte
eu acho que a gente não tem que se preocupar no sentido de o Vitória não está atrás de ninguém. Sim, o Vitória está em negociações, sim, o Vitória está se movimentando, mas a minha opinião a respeito do que o presidente Fábio Mota e do que até outros gestores de futebol estão fazendo nesta temporada é a seguinte: eu entendo que a gente, de fato, não deve ter ali um desespero, podemos assim dizer, muito grande para contratar agora, já que os jogadores não vão entrar em campo. Então eu entendo isso. Eu entendo que, de fato, nesse momento, né, os times estão ali trabalhando mais nas saídas para depois contratar. Para mim, não tem nenhum absurdo. Eu não sou ansioso ao ponto de já querer 5, 6, 7 na semana passada no Barradão. Dito tudo isso, para mim é de suma importância que na reapresentação a gente já tenha jogadores aqui. Para mim, a tendência é que a gente não tenha. Vamos ver se de segunda, quando esse vídeo está saindo, até a sexta-feira, que é a data programada inicialmente para a reapresentação, vamos ver se de fato a gente vai ter alguma mudança, né? Algum cenário diferente que a gente pode ter ali de repente e vai se concretizar o que eu estou falando aqui agora. Mas para mim, essa história de não vai trazer ninguém por agora para não pagar o mês de junho, somente de julho, que é quando vai ter jogo, coisa e tal. Para mim, eu acho que tem uma linha muito tênue disso. Tudo bem até esta semana. Nesta semana por diante, para mim já é interessante ter jogadores chegando no Barradão até para adaptação. Os jogadores que forem contratados agora serão jogadores que estavam jogando em outros clubes e que vai chegar no meio de um campeonato brasileiro onde o Vitória está pressionado para ganhar fora de casa. É uma Vitória que também vem com moral do título, mas que tem a pressão do brasileiro, principalmente em jogos fora de casa, que ainda não venceu. E se não ganhar do Botafogo, será ali um turno inteiro sem vencer de ninguém fora de casa. O próprio Fábio Mota falou que vai trabalhar sobre isso na sequência da temporada. Então, para mim, tudo bem não ter chegado até agora, mas esta semana que estamos agora, a penúltima semana do mês, que abre aí brecha para a gente ter a representação do Vitória, tem que ter jogadores já, não vou dizer só especulados, tá? Para mim pode ser especulado durante a semana, mas, ao meu ver, seria extremamente importante na sexta-feira a gente já ter jogadores chegando, poder se ambientando com o Barradão, já faz ali o Media Day, já faz ali toda a parte do marketing, que é um trabalho, né, muito árduo, que requer tempo para já entregar isso quanto antes, já ir se ambientando com os jogadores que estarão retornando ali desse pequeno momento de férias, já vai ali também conversando com o Jair Ventura e a comissão para entenderem mais a fundo onde pode jogar, as principais características, como o Vitória planeja utilizar, enfim, já vai conhecendo a instalação do Barradão. É importante ter essa adaptação. A gente viu que durante alguns momentos da nossa história recente, últimos 3, 4 anos, falta de adaptação foi problema para alguns jogadores quando chegaram aqui. Tínhamos recentemente o Rubio Rodrigues, que não se adaptou e também tecnicamente não mostrou muito, mas também muito por conta da adaptação, porque bom jogador ele só não deu certo aqui. Enfim, então acho que a gente deve priorizar esse momento de adaptação. E para mim, na sexta-feira, eu queria muito ver 2 nomes, principalmente o lateral direito, que é a prioridade máxima, já que esse lateral direito tem que chegar tanto agora, porque ele vai chegar para ser titular. A tendência é que o lateral contratado do Vitória chegue e já assuma a camisa 2 de titularidade do time. Então, quanto mais cedo ele puder chegar, melhor. Repito, daqui para trás, tudo bem não ter chegado ninguém. Agora, desta semana em diante, para mim tem que chegar e se adaptando e conhecendo o modelo de jogo do Jair Ventura, né? E ali já entendendo como funciona o Vitória, o Barradão, o dia a dia, a rotina de treinos, né? Já começa a fazer treino tático na semana que vem. Enfim, para mim é muito importante, até porque a gente deve enfrentar o Vasco em menos de um mês, na data do dia 17, se for confirmado, tá? Mas aí eu vou e volto também, trazendo um outro paralelo, porque o presidente falou, né, que só vai contratar quando os jogadores de fato, né, tiverem saído do Vitória, para não ter um elenco, né, tão vasto, né, tão povoado de jogadores que não vão mais ser utilizados pelo Vitória. E aí a gente abre o outro ponto de debate, de opinião também. Poucas saídas de jogadores até o momento. E aí pode parecer até uma incoerência de discurso, porque se o Vitória entende que não deve trazer ninguém agora
para não pagar salário agora, para não trazer ninguém que não vai jogar nesse momento, porque está todo mundo de férias. Pô, Paulo, mas não significa também que os outros clubes também estão fazendo o mesmo, por isso que a gente não tem tantas saídas? Sim e não. Por quê? Com todo o carinho e respeito do mundo, não vou aqui citar nomes, porque eu já falei várias e várias vezes aqui dos jogadores que tem que sair do Vitória, ao meu ver, que não tem condições de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, e a maioria desses jogadores não são para cenários da Série A. A Série B está todo vapor. A Série C está todo vapor. Né? Mercado internacional também está parado, mas está todo vapor. Né? Tem muitos times de fora que estão se movimentando extremamente mais do que aqui. Não vou trazer aqui exemplos, né, de times europeus, grandes times europeus como o Real Madrid e tal. Estou falando de ligas alternativas também. O Gostep também já está se movimentando. Times, né, de fora, futebol asiático, né, ligas alternativas estão se movimentando. O futebol brasileiro e outros mercados ainda não. A gente está vendo aqui, por exemplo, que, né, a gente viu que Gilberto do Bahia fechou com o Atlético Paranaense, o Japa, meio do Cruzeiro, fechou com o Mirassol, né, Flamengo fazendo proposta por Danilo, do Botafogo, mas é tudo ainda muito cedo, muito precoce, verdade. Mas a maioria dos jogadores que o Vitória, para mim, tem que se desfazer nessa janela, não são jogadores para reforçar time de Série A. Um Pedro Henrique, por exemplo, é de fato um jogador para ir para o Cuiabá. Pelo pouco que ele entregou no futebol brasileiro, eu não imagino ele com o mercado de elite do futebol. Então, para mim, né, tá aí na justiça. Outros jogadores também, Gabriel Vasconcelos, talvez ali pegue um banco de Série A e tal, mas agora, por ele querer jogar, eu acho que é até mais interessante ele ir para a Série B. A Série B tem certeza que quando ele chegar, a maioria, né, dos times vai colocá-lo como titular. Enfim, poderia citar outros milhares de nomes aqui, né, que o Vitória precisa. O Neres. Neres, para mim, não tem mais mercado de Série A. Na maioria das vezes que a gente teve especulações sobre Neres foi em mercado de Série B. Né? O Ceará agora na Série B, a gente teve ali especulação, do Sport também em algum momento, que também está na Série B. Então, acho que falta ainda a gente ter mais saídas anunciadas. Para mim, foram poucas até o momento. Recapitulando as que tivemos até aqui, tivemos apenas, tá, a saída do Kiko Saveiro, que não renovou com o Vitória, Renzo Lopes, outro que também não renovou com o Vitória, e a mais próxima de acontecer, faltando apenas detalhes, espero eu, é a do Pedro Henrique, notícia dada aqui em primeira mão com o Canto Negro. O curioso é que são 3 atacantes, né? Mas temos o Richelli, que a gente não sabe se vai ter oportunidades ou não, Neres, que para muitos ciclos já se fechou, inclusive para mim, Claudinho, que pela parte física para mim precisa ser emprestado para jogar e ter mais sequência em outro clube, né? Muita gente também coloca o Ronald nessa cota, o Gabriel Vasconcelos, o Fábio, enfim. A verdade é que tem poucas saídas. O Vitória falou que para contratar precisaria se desfazer de 6, 7, 8 jogadores. Né? Até o momento só foram 3. Então, precisa também ter um processo de aceleração disso. Não é fácil, né? Se desfazer de jogadores, é muito difícil, mas é um trabalho também do departamento de futebol, principalmente do diretor de futebol, fazer essas movimentações. Eu sempre trago aqui que o diretor de futebol, ele não é responsável somente por contratar. Ele é responsável por gerir o dia a dia, por gerir o grupo, por manter as coisas alinhadas, mas uma das funções também até subestimadas de um diretor de futebol também é fazer esse envio de jogadores, tanto como vendas, empréstimos, decisão, para outros clubes. E para mim, até o momento, a gente está, como essa imagem mostra aí, com um elenco muito cheio ainda de jogadores. Espero também que, por mais que a gente não tenha, talvez, amanhã, na quarta ou na quinta-feira, notícias de novas contratações, que pelo menos a gente tenha notícias de saídas, né? Que pelo menos tem ali mais saídas confirmadas que essas 3 aqui eu trouxe do Kiki, do Renzo e do Pedro Henrique, tá? Então, para mim, ainda temos aí um volume muito baixo e principalmente em frequência de jogadores saindo do Vitória. Então essa é a minha opinião sobre a janela do Vitória até aqui. Entendi realmente o motivo de hoje para trás não ter chegado ninguém desde o título da Copa do Nordeste, mas de hoje para frente, eu acho que já é importante a gente ter movimentações de saídas, de jogadores que a torcida do Vitória não aguenta mais ver no Barradão, não aguenta mais ver tendo oportunidades de minutos, e o próprio Vitória entende disso, porque o próprio presidente que está aí na tela e o próprio diretor de futebol já falaram abertamente sobre isso. Jair Ventura não fala muito disso, porque ele que coloca os jogadores em campo, então ele nunca vai expor os atletas, ele está certo. Mas esses dois que são responsáveis pelo departamento de futebol do Vitória falaram, e falaram já muito a respeito disso, então não é novidade que precisam ter saídas, assim como precisamos ter também chegadas, principalmente do lateral direito, do centroavante reserva, né, para ser a terceira opção, do zagueiro, para poder termos ali mais opções para a zaga. Hoje a gente tem ali o Kaká e o Cândido, mas não temos esse terceiro zagueiro confiável. Edenilson acabou oscilando um pouquinho, embora eu confie no garoto, mas teve uma oscilação. Richelli é incógnita, Neres, para mim o ciclo já se encerrou, então precisamos de zagueiro, precisamos de mais um volante. O Vitória também
também entende isso, que foi atrás de Mandaca, Dieguinho, do Lucas Mugni na janela passada, graças a Deus não veio. Então acho que precisamos de mais um volante, mesmo contando com o Rubem Ismael. Eu queria ver mais características, né, de jogadores ali, técnico também, aquele cara que é um temporizador, que é como se fosse o meio campista de volante, ou também de um motorzinho, aquele cara muito intenso, veloz, que tira o time de trás, como o Dieguinho poderia fazer, também é algo que eu quero ver. Beirado, a Vitória também precisa trazer um bom beirado. Acho que falta característica de um atacante de arraste, um Derek Lacerda pelo lado, por exemplo, um Galeano pelo lado, por exemplo, que não é tão alto, mas tem arraste. Acho que falta aquele ponta de transição do Vitória, que seja forte, que consiga, né, gerar contra-ataque, que ataque ao espaço. A gente tem muitos pontas técnicos, né? Tem o Marinho, tem o Eric, tem o Mateuzinho, tem o Tazia. Falta aquele ponta de velocidade, de um contra um, de ataque ao espaço. A gente pensou que o Lucas Silva poderia ser esse cara, ele não foi. O Fábio também tem, né, uma questão técnica que impede dele ser jogador, então acho que falta essas movimentações para o Vitória, e eu espero, de novo, tá, que nesta semana a gente tenha atualizações. Aí eu quero trazer aqui para vocês também que vocês podem ter dicas exclusivas para mitar com o Cartola Tático aqui no YouTube. Primeiro, se inscreva no canal do Cartola Tático, rumo aí a 50 mil inscritos no Cartola Tático. Seu apoio é fundamental. Você vai ter acesso a dicas exclusivas, lives, análise de cada rodada. E se você quiser ser sócio nessa Copa do Mundo por R$ 28,90, com o número 11953105520, você tem acesso a dicas exclusivas no grupo de WhatsApp para mitar, tá? Entre em contato também com a Global Corretora. Sua saúde é o básico e a nossa prioridade aqui na Global Corretora. Garanta condições especiais no seu plano com o número 719-8520-8405 ou 71992241694. Quer melhorar também sua saúde, voltar a fazer atividade física, esporte de alto rendimento? Fale com o Tom Jefferson, @Tom Jefferson, ou o nome 719-96009988, melhor o número, e atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Para quem não sabe, Tom Jefferson é cooperador aqui do Canto Rubro-Negro e é médico do Vitória e da seleção brasileira. E claro, quer viajar? Fale com a Passu Viagens, transformando destinos em memórias. @Passu Viagens vai trazer aquele roteiro, aquelas passagens em conta para fazer você ter a viagem dos sonhos, tanto pessoal, profissional, familiar também. Garanta condições especiais para o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Tem um dito aqui, tá? Muita gente vai descer, será final de semana. Fale com a Passu que você vai ter uma experiência sensacional. Não tenho dúvida que a Passu Viagens é realmente uma empresa de excelência. Um abraço para Vini. Um abraço para você também que ficou aqui até o final. Quem chegou aqui até o final, qual vai ser a frase de hoje para a galera que ficou até o final do vídeo, que foi um pouco mais longo hoje, porque teve um pouco mais de opinião. Coloque aí, o Vitória vai trazer o lateral direito para ser titular. Coloca aí que eu quero ver quem chegou até o final. E, de novo, espero que tenhamos hoje uma semana, né, de mais informações, um dia de mais informações hoje, porém também uma semana de mais informações sobre o nosso Vitória, porque, de fato, para a gente ter aquele campeonato que a gente sonha em ter, de meio de tabela ou pegando Sul-Americana, quem sabe, sonhando para o pré-Libertadores, primeiro tem que melhorar a campanha fora de casa, mas antes disso também fazer uma janela de transferências pontual para a gente ter mais profundidade de elenco, porque o banco de reserva foi um problema em muitos jogos, principalmente fora de casa, e também ter algumas saídas de ciclos que já se encerraram, ou jogadores que já estão num momento técnico que decaíram muito, ou que sequer tiveram um momento técnico bom com o Vitória, né? Enfim, mas isso é para outro vídeo, para outra conversa. Tamo junto, obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos aqui do canal do Canto Rubro Negro. Até a próxima, valeu!